Bom dia, paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma manhã, para mais um devocional, ao qual eu espero que por mais uma vez o Senhor venha falar ao seu coração através de mim. Peço perdão, porque fiquei alguns dias sem gravar o devocional, não foi porque eu não quis, foi por causa de correria e por causa de algumas batalhas internas, as quais às vezes todos nós temos. Como você já deve ter visto em alguns outros devocionais anteriores, falando sobre Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e ambos opõem-se entre si para que porventura não façais o que quereis. Essa semana que passou foi uma semana bem difícil para mim, uma semana de muita guerra na minha mente, muita guerra no meu interior, muita guerra no meu coração. Isso me permitiu por um curto período de tempo, não vou dizer perder o foco, mas não estar alinhado ao que verdadeiramente aquilo que Deus tinha para passar. Porque se eu fosse chegar psicologicamente abalado, se eu for chegar mentalmente desestruturado para poder trazer uma palavra de Deus para a sua vida, e o objetivo da palavra é te edificar e não trazer confusão, o objetivo da palavra é fazer com que você venha entender aquilo que Deus tem para falar com você através de mim. E se eu não estiver bem fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, não tem como a palavra de Deus surtir o efeito que Deus deseja na sua vida através de mim. Por isso que foi uma semana bem difícil para mim, essa que passou, foi uma semana em qual eu e as guerras internas, as quais eu vejo, às vezes eu tenho, assim como eu imagino que você também deva passar pelas suas guerras interiores, você lutando contra você mesmo para talvez não fazer alguma coisa, você lutando contra você mesmo para talvez seguir um determinado padrão. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que começa o projeto verão lá em janeiro, aí dá quase que outubro, poxa, não consegui seguir aquele projeto, ou seja, então se você já teve tal ideal e às vezes não conseguiu seguir aquilo ali à risca, então você entende um pouco do que eu falo sobre a guerra na mente, a guerra no coração, as batalhas internas as quais você passa para seguir adiante naquilo que você determinou como projeto ideal. Eu, semana passada, como mencionei, tive algumas guerras internas que não vou dizer que me tiraram do foco, mas que me fez ficar temporariamente um pouco desestabilizado, emocionalmente e mentalmente falando, porque foi uma semana de guerra na minha mente, mas eu creio que Deus já me deu uma direção, creio que Deus já me deu uma palavra, eu creio que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, assim como eu creio que Deus está no controle da sua vida. Porque a Bíblia também ela é bem clara, não cai uma folha da árvore sem que não seja a permissão do nosso Deus. E estamos aqui hoje para poder fazer a gravação de mais um devocional, a qual eu espero que por mais uma vez o Senhor venha falar ao seu coração através de mim. Eu não tenho nada a te oferecer, mas o Espírito que habita em mim e que espero que fale através de mim com você nessa manhã, ele sim tem muita coisa a te edificar. A primeira coisa que eu posso dizer para você é: nunca espere do homem alguma coisa. Procure sempre se apoiar em Deus. O Merrinho, um grande amigo nosso, hoje ele é o pastor Sidney. Uma vez na escola dominical ele falou para nós o seguinte: se agarre ao Espírito Santo, porque ele nunca vai te decepcionar. Então aqui o que eu tenho a dizer para você é: se agarre em Deus, ore, busque em Deus, procure conhecer o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque ele sim nunca vai te decepcionar. Ele sim sempre vai estar com você no momento em que você não ter uma palavra através dos meus lábios. Porque vai chegar um dia em que talvez você poderia contar com uma palavra minha e talvez não conseguir essa ajuda. Vai chegar um dia em que talvez você precisaria de um abraço, uma palavra minha e talvez eu não esteja lá para te servir. Mas entenda, se agarre sempre, sempre ao Espírito Santo. Nunca se apoie no homem.
A Bíblia manda você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nunca olhe para mim, William Felisberto da Silva. Nunca olhe para o pastor, nunca olhe para o papa, nunca olhe para o bispo, nunca olhe para o padre. Olhe sempre para Jesus. Porque ele foi perfeito, ele é perfeito e ele sempre vai estar com você. Ele sempre estará ao seu lado. Ele sim nunca vai te decepcionar, nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar só. Ele sempre estará ao seu lado. Amém? Então, que fique claro, que fique registrado. Peço a você perdão por esses dias as quais eu não compartilhei a palavra com você, as quais eu passei por essa guerra na minha mente, mas assim como todo ser humano, eu também tenho os meus momentos bons, meus momentos difíceis, meus momentos de alegrias e meus momentos de tristeza. E espero que Deus venha falar com você através de mim nessa manhã. A palavra a qual Deus colocou no meu coração para poder estar compartilhando com os amados, se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Ela diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos até aqui, amém? Essa palavra eu já acordei com ela hoje na mente. Antes de eu sair da cama, Deus já havia me dado ela. Já estava há alguns dias orando, falando: Senhor, precisamos de uma palavra para o devocional, precisamos de uma palavra para o devocional. E hoje o Senhor me fez recordar dessa palavra. Ela é uma palavra que ela é mais voltada para nós, aqueles que já somos cristãos, para nós, aqueles que já pertencemos à igreja, aqueles que já fazem parte do reino de Deus. Essa é uma palavra mais voltada para nós, mas isso não quer dizer que ela não signifique, que não sirva para a sua vida, para você que ainda não é cristão, para você que ainda não teve o seu relacionamento com Deus, para você que ainda não conhece Jesus Cristo, o Espírito Santo, como nós conhecemos, de uma maneira um pouco mais a funda, de ter relacionamento e experiências com Ele. Porque todo homem ele tem a sua fé natural, certo? Porque ele sabe que existe um ser que é superior a ele, e esse ser é Deus, o Espírito Santo, Jesus. Todo homem tem esse conhecimento, mas é como eu já falei em outros devocionais, você só vai saber o quanto que Deus é bom no dia que você experimentar. Você só pode falar que uma comida ela é boa quando você experimenta dela. Então você só vai poder falar que verdadeiramente Deus é bom quando você sentir na sua pele a presença dele. Quando você ter a sua experiência pessoal com ele. É isso que vai fazer você verdadeiramente poder declarar: verdadeiramente Deus é bom. E essa palavra que nós lemos é uma palavra dada diretamente por Deus para o seu povo. É uma palavra de esperança, é uma palavra de renovo, é uma palavra de restauração, é uma palavra de reconciliação, é uma palavra de alinhamento, é uma palavra que promete bênçãos para as nossas vidas. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter os seus planos sendo realizados? Quem não quer ter os seus ideais sendo conquistados? Quem não quer ver os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos dando certo? Eu imagino que todo mundo deseja isso. Seja você que esteja na igreja, seja você que pertence a Deus, ou seja você que ainda não pertence. Todo mundo tem planos, tem sonhos, tem projetos, tem ideais e deseja que isso dê certo. Assim como eu imagino que você sempre pede a Deus para que abençoe seus planos. E você não está errado fazendo isso. Mas para nós que já somos da igreja, para nós que já pertencemos ao reino, para nós que já fazemos parte do povo de Deus, é diferente para você que ainda não é. Porque vamos pegar, por exemplo, eu quero, por favor, não interprete da maneira errada aquilo que eu vou dizer aqui, mas a Bíblia deixa bem claro
nem todos nós somos filhos de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, a Bíblia vai dizer para mim o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só que interessante que a palavra diz: mas a todos quanto os receberam. Ou seja, aqui a Bíblia está sendo bem claro. João, o discípulo, está deixando claro: todos nós que recebemos, todos nós que aceitamos Jesus Cristo em nossa vida como o nosso único e suficiente Salvador, como o nosso Senhor, como o gestor das nossas vidas, a Bíblia diz que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, todos. Tem 50 pessoas, dessas 50 pessoas, 10 aceitaram Jesus, as outras 40 não. 10 reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador e as outras 40 não. 10 reconheceram Jesus como gestor de sua vida, as outras 40 não. Esses 10 que o receberam em sua vida, recebem o direito de ser chamados filhos de Deus. William, você está dizendo então que por eu ainda não ter recebido Jesus em minha vida, eu não sou filho de Deus, eu não sou importante? Você é importante, você tem valor. O sacrifício feito na cruz também foi para que a sua vida fosse alcançada. Só que a Bíblia está deixando claro que nós só recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus quando recebemos Jesus em nossa vida, quando o aceitamos em nossa vida. Então deixamos de ser criaturas. Por que criaturas? Porque fomos criados por Deus e então passamos a nos tornar filhos. Uma prova disso é que Jesus Cristo deixou um mandamento: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura, não a todos os meus filhos. Então, quando a Bíblia diz ide e pregai o evangelho a toda criatura, está mencionando o seguinte: aqueles as quais ainda não fazem parte do meu reino, aqueles as quais ainda não fazem parte da ceia, aqueles as quais ainda não me conhecem, aqueles aos quais ainda não me reaceitaram em sua vida como seu único e suficiente Salvador. Ide a eles e levai a minha palavra, a palavra de salvação, a palavra de transformação, a palavra de renovo, mas também às vezes a palavra que confronta e que mostra o pecado. Que entenda, Cristo nos recebe, mas não aceita o pecado que cometemos. Estamos vivendo num período de tempo em que cada um quer aceitar aquilo que quer, em que cada um quer ser dono dos seus próprios ideais, em que cada um acha que a maneira como vive é correta e que Deus aceita. Não. Deus não aceita tudo. Entenda uma coisa, a igreja ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Jesus recebe a todos, mas não aceita tudo. Quer um exemplo? Se você me convidar para ir na sua casa, você vai me receber com as minhas qualidades e também com os meus defeitos. Mas se eu quiser fazer morada na sua casa, nem que seja por um período de uma semana, eu tenho que me adaptar às leis e às regras as quais você já determinou para a sua casa. Por quê? Porque na sua casa eu tenho que seguir as suas regras. E na igreja não é diferente. A igreja recebe todos. Você é muito bem-vindo na igreja. Mas se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, entenda que é preciso com que tanto você que está chegando, quanto eu que lá já estou, preciso ter um comportamento que seja adequado ao que a palavra ensina. Preciso ter uma mentalidade que seja de acordo com o que a palavra ensina. Tanto é que aqui no livro de Romanos, capítulo 12, olha só o que a palavra vai ensinar para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que diz o versículo 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia está dizendo que eu não devo aceitar muitas coisas que acontecem lá fora no mundo. Então entenda uma coisa, você é muito bem-vindo na igreja. Mas se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, se você quiser estar dentro do reino, é preciso com que eu e você venhamos a ter uma mudança de mente. Porque a palavra diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é a renovação da nossa mente? Eu preciso ter um novo ideal. Não tem como eu assumir um novo comportamento, não tem como eu obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas escolhas erradas. Não tem como eu trilhando um caminho errado chegar num destino certo no final. Eu preciso ter uma mudança de mente. O caminho que eu estou andando é errado, então eu preciso dar a volta e entrar no caminho certo. E a palavra a qual Deus nos deu para esta manhã, que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, deixa claro diretamente para a igreja, para o povo de Deus, o seguinte: se o meu povo, isso aqui é Deus falando através da boca do profeta, através do salmista, através do autor do livro das crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se nós, a igreja, que nos chamamos pelo nome de Deus, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face dele, nos convertermos dos nossos maus caminhos, então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. O que Deus está tentando dizer para mim e para você dentro disso aqui? Como mencionamos no início, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser próspero nessa terra. Mas para que eu e você venhamos a ser abençoados por Deus, precisamos seguirmos leis e regras. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia vai dizer: se atentamente ouvirmos a voz do nosso Deus e aceitar a palavra dele, abençoado será a nossa casa, abençoado será o nosso celeiro, abençoado será o nosso campo, abençoado será a nossa família, abençoado será a nossa esposa. Ou seja, então, ouvirmos a palavra, conhecermos a palavra, praticar ela, traz bênção para as nossas vidas. Queremos ser abençoados por Deus, então precisamos fazer a primeira coisa, obedecer. Porque quando eu não obedeço, não tem como todas as bênçãos que a Bíblia diz serem alcançadas na minha vida. Por quê? Porque se eu estou errado, não tem como Deus me abençoar. E o texto aqui inicia de uma seguinte forma: se o meu povo, se nós que somos a igreja, se nós que pertencemos a Deus, se nós que já estamos dentro, nos humilharmos e orarmos e buscar a face dele e nos converter dos nossos maus caminhos, aí sim Deus irá perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Entenda uma coisa, não tem como eu e você sermos abençoados por Deus trilhando no caminho errado. Não tem como eu e você, como igreja, ser abençoado por Deus estando fora da palavra dele. A palavra de Deus nos mostra em muitas coisas que precisamos nos alinhar com ele e com a verdade que é a palavra dele, para que as bênçãos venham nos alcançar. E é exatamente isso. Mas esse versículo ele deixa claro uma coisa, uma única palavrinha muito importante me chamou a atenção aqui. A palavra se. Se eu decidir fazer uma análise da minha vida, ver onde eu estou certo e manter, e ver onde eu estou errado e me corrigir, se eu começar a me converter, se eu olhar para a minha vida, se eu começar a me humilhar, e o que é me humilhar? É colocar a minha cara no pó, reconhecer para Deus onde eu acerto e manter, e reconhecer para Deus onde eu erro e pedir nele força para não cair mais naquela fraqueza, para não cair mais talvez naquele pecado,
para não cair mais talvez naquela desobediência, se eu me humilhar. E o que é me humilhar? Se eu e você formos ver na Bíblia, no Salmo 51, quando Davi pecou, lá no livro de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer, 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, se não me falha a memória, quando ele teve seus olhos abertos para o pecado que cometeu, ele foi, se afastou, se vestiu de pano de saco, que era uma veste de humilhação, foi para um lugar à parte orar e reconhecer para Deus o seu erro. Então, quando eu olho para a minha vida, reconheço o meu erro, me afasto para devido lugar, me prostro, reconheço, falo para Deus o pecado que cometi, a desobediência que cometi, a transgressão que eu cometi, o erro que eu fiz. Quando eu viro para Deus, quando eu não sou o crente Adão e Eva. O que é o crente Adão e Eva? O crente Adão e Eva é aquele que peca e joga a culpa do erro dele para cima de outro. Mas quando eu peco, eu simplesmente chego até Deus e falo: Deus, a culpa não foi de fulano, a culpa não foi de Beltrano, a culpa foi minha. Eu que errei, eu que menti, eu que fiz o que era mal perante teus olhos, eu que vi aquilo que não era conveniente eu ver, eu que estive em local ao qual não era para mim estar, ao qual não é conveniente eu, como seu servo, como parte do seu povo estar, eu que fiz aquilo que era mal perante os teus olhos. Quando eu viro para Deus, reconheço isso, me humilho dessa forma perante Deus. Quando eu oro, porque o texto é bem claro, se o meu povo se humilhar, começa dizendo se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e depois o texto diz, e orar. A primeira etapa é reconhecer o seu erro e se humilhar. A segunda etapa, que completa a primeira, é ir orar. Porque você só pode ter diálogo com Deus, relacionamento com Deus através da oração. Não existe, porque Deus não vai aparecer para você em forma física, na qual você passa e esbarra nele numa esquina, não. Embora ele possa fazer isso, mas existem diversos outros meios pelos quais ele já decidiu se revelar a você. E um deles é através da palavra. E a palavra dele está dizendo para mim e para você, se você se humilhar, se você começar reconhecendo o seu erro, e voltar para a oração, aquela oração que eu e você nunca deveríamos ter deixado de fazer, e me buscar. Ou seja, se eu começar me humilhando, se eu começar reconhecendo o meu erro, se eu voltar para a oração e se eu voltar a buscar a face dele, como era no início da minha caminhada, como era no início da minha jornada, como era no início da minha trajetória, então aqui a gente já vê a terceira etapa da restauração do cristão. A primeira etapa, se humilhar. A segunda etapa, orar. O que é a oração? É o diálogo, é a maneira como você fala com Deus. E a terceira etapa, buscar. Se eu, você, voltarmos a buscar Deus dentro da palavra, se nós voltarmos os nossos olhos novamente para a palavra, se nós buscarmos nos alinhar com Deus novamente através da palavra, e agora vem a quarta etapa, e se converter dos seus maus caminhos. Porque não adianta eu reconhecer que estou errado, não adianta eu me humilhar, não adianta eu orar, não adianta eu buscar se eu não procurar ter uma nova trajetória. Imagine que você está trilhando um caminho que você já sabe que Deus não se agrada. Você chega até Deus e fala, Deus, eu estou errado. Você se humilha, reconhece 100% a sua fraqueza, não bota a culpa em ninguém dos erros e das falhas e dos pecados que talvez você já possa ter cometido. Você simplesmente chega para Deus e fala, a culpa é minha, Senhor. Eu vacilei. Você vai orar buscando perdão, você vai orar buscando relacionamento, você vai buscar a presença de Deus para a sua vida, para que aquela aliança, para que aquela paz que você tinha antes volte para o seu interior. Mas se você não parar de trilhar o caminho errado, nada vai adiantar. Porque aqui diz
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, agora vem a quarta etapa, se converter dos seus maus caminhos. Essa é a etapa mais importante. Que não basta você reconhecer, se humilhar, orar, buscar ser cheio novamente para ter aquela paz, aquela presença, se após você fazer esse processo, você decidir continuar errado, continuar andando no caminho errado. Vamos pegar, por exemplo, o casal de namorado da igreja que está tendo relação sexual antes do casamento. A Bíblia diz que isso é pecado. Se você reconhece que está errado, você e sua namorada reconhecem que estão errados, vocês se humilham, vocês oram, vocês buscam, mas se vocês não pararem com essa prática, não tem como Deus restaurar todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos que já está declarada sobre vocês. Não tem como Deus abençoar. Por quê? Porque vocês não se converteram, não saíram do caminho errado para começar a andar no caminho certo. Da mesma forma, é aquele jovem que está dentro da igreja, que ainda não é casado, mas que está vendo pornografia, mas que está fazendo prática, participando de coisas que Deus não se agrada. Talvez aquele marido que está traindo a sua mulher, talvez a mulher que está traindo o seu marido. Se nós, como igreja, não procurarmos vermos onde estamos errando e procurar nos alinhar, e procurar seguir essas etapas, que é de me humilhar, orar, buscar a face do Senhor novamente e a principal, se converter dos maus caminhos, não tem como Deus nos abençoar. Não tem como sermos restaurados, não tem como sermos consolidados, não tem como sermos modificados pelo poder da palavra. E é exatamente isso que diz aqui o final do versículo. Se eu fazer a primeira etapa, que é a de humilhação, reconhecer o meu erro, o meu pecado, a minha falha, se eu voltar a orar como eu orava antes, como eu buscava antes, se eu voltar a buscar a presença de Deus como eu buscava no início, e a principal, parar de seguir, parar de trilhar os caminhos tortuosos e errados, as quais eu sei que eu já estou, se eu fazer essas 4 etapas, olha só o que vai acontecer. Então ouvirei dos céus, isso aqui é Deus falando, se eu fazer essas 4 etapas, Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar todos os meus pecados, todas as ações erradas que eu já cometi contra Ele, Ele vai me perdoar e então Ele vai sarar a minha terra. O que isso quer dizer? Que todos os planos, todos os projetos, todos os ideais, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você deseja, todas as bênçãos vão voltar a te alcançar. Todas as coisas vão voltar a fluir na sua vida. Porque não tem como eu, que já fiz um acordo com Deus, e se eu desobedecer esse acordo, eu ser abençoado. Você que já conhece a palavra, você que já é cristão, que já conhece a palavra, você um dia fez um acordo com Deus. E no momento em que quando você começa a desobedecer, não tem como as bênçãos de Deus te alcançar. É por isso que Deus está falando. Se você se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus, das suas escolhas, dos seus ideais, das suas vontades, então, após você fazer tudo isso, eu, no caso aqui é Ele, Deus, o Senhor, o soberano, dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está falando para mim aqui? Tudo isso que você ouviu aqui nesse devocional, se você botar em prática, após você reconhecer que está errado, se humilhando, após você voltar para a oração, após você voltar para a busca e após você parar de trilhar os caminhos errados e voltar a trilhar o caminho certo, aí sim, Deus vai voltar a ouvir as suas orações, Deus vai voltar a ouvir as suas petições, Deus vai voltar a ouvir o seu clamor, Deus vai voltar a atender você, Deus vai começar a perdoar os seus pecados, a restaurar a sua vida, aí sim as bênçãos voltarão a te alcançar. Porque é exatamente isso que diz. Então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem como sermos abençoados por Deus em desobediência na palavra dele. É exatamente isso que Deus está falando comigo e com você nesse devocional. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar. Então, você como igreja, dentro da sua casa, se estiver errado, em desobediência, fora do que a palavra ensina, você pode orar dentro da sua casa, que nada vai mudar. Mas a partir do momento em que você reconhece o seu erro, você começa a buscar, você começa a orar, você começa a se alinhar, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Ou seja, só após você, dentro da sua casa, com a sua família, dentro da sua igreja, com seus irmãos, você se consertar, aí sim, a voz, os ouvidos de Deus estarão atentos para o quê? Ouvir o seu clamor, e somente após você fazer tudo isso, os olhos de Deus estarão novamente sobre você. Tanto os olhos quanto os ouvidos deles estarão atentos para ouvir a oração que se faz nesse lugar. Se dentro da sua casa você estiver errado, não estiver em concordância com a sua família, não adianta orar lá que Deus não vai atender. Se dentro da sua igreja você não estiver alinhado com seus irmãos, alinhado com seu pastor, alinhado com a palavra, não adianta. Deus não vai atender. Deus não vai ouvir. Deus não vai abençoar. Porque é preciso fazermos as 4 etapas. Nós reconhecer o nosso erro e nos humilharmos. Voltarmos a orar pedindo perdão. Buscar a face dele, buscar o conhecimento de quem ele é através da palavra e nos convertermos dos caminhos errados que estamos trilhando. Após cumprirmos essas 4 etapas, aí sim, Deus voltará a ouvir o nosso clamor e os olhos dele novamente estarão voltados para nós. Eu espero que você possa ter conseguido entender e compreender aquilo que Deus falou com você através de mim aqui nessa manhã. E como mencionamos, não temos o objetivo de afrontar ninguém, não estamos aqui com o objetivo de, como que eu posso dizer, menosprezar ninguém, mas o nosso objetivo é pregar a palavra verdadeira, porque tem muita igreja aceitando aquilo que a palavra condena. Tem muita igreja com medo de perder membros, não pregando a palavra que verdadeiramente ensina, porque tem medo de perder pessoas. Prefere perder pessoas do que ver. Olha só que interessante, né? Nós vemos as pessoas nós vemos muitos líderes preferindo ver o povo errado dentro da igreja do que corrigir eles com uma palavra um pouco mais dura. Mas esse mesmo líder esquece que aquela pessoa está ali por responsabilidade dele e vai chegar um dia em que Deus vai cobrar dela. Temos visto muitos líderes hoje pregando mentira e deixando aquela alma se perder, do que confrontar aquela alma com a verdade e talvez ela até ir embora. Entenda uma coisa, irmãos, entre pregar a palavra verdadeira e pregar a mentira, escolha pregar a palavra verdadeira. A palavra verdadeira vai fazer com que talvez você tenha inimigos, poucos seguidores, mas a palavra verdadeira vai trazer na pessoa que está ouvindo aquilo que Deus deseja que aconteça nela. Mas se eu e você pregarmos a palavra falsa, a palavra mentirosa, a palavra que apenas amacia o ego e preferimos ver aquela pessoa caminhando dentro da igreja, mas errada, nós estamos sendo convenientes com aquilo. E infelizmente, aquela pessoa vai para o inferno porque talvez o líder dela não pregou a palavra verdadeira. Entenda, entre ter que agradar aos homens ou a Deus, escolha agradar a Deus. Nunca escolha agradar os homens, porque vai chegar um momento em que o homem vai te decepcionar, vai te desamparar, vai te deixar sozinho. Eu prefiro 1000 vezes que no final desse devocional você fique chateado e bicudo comigo, mas que ouviu o que Deus tinha para falar com você verdadeiramente, do que eu trazer uma palavra aqui para você
que vai fazer você continuar andando no caminho errado. Eu prefiro 1000 vezes que você me odeie, perdão pela palavra, mas fique bicudo, mal-humorado, não queira nunca mais olhar na minha cara, mas ouvindo a verdade, o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina, do que você ficar caminhando e trilhando num caminho que, quando você perder a sua vida, vai te levar para um caminho, para um local de condenação eterna. Todo mundo que está lá na frente, pega aí um grande homem de Deus que você admira, uma grande mulher de Deus que você admira, aquela missionária Camila Barros, pastor Josué Brandão, como eu admiro, Augustus Nicodemos, todos eles que estão lá em cima no topo, um dia ouvi uma palavra dura, amarga, igual a essa. Porque todos nós, inclusive eu, somos pecadores. Todos nós acordamos todos os dias. É graça à misericórdia de Deus. Quer um exemplo disso? Traz aí na sua memória. Você já deve ter feito alguma coisa errada, sabendo que aquilo era errado. Se você já, então parabéns. Você é digno da condenação eterna, assim como eu sou. Porque eu já fiz uma coisa errada, sabendo que aquilo era errado. Mas eu estou aqui de pé pela misericórdia. E um dia essa palavra me confrontou. E eu aceitei ela. Talvez da mesma forma como hoje, o que Deus falou com você através de mim possa ter te confrontado. Mas entenda, o caminho até o céu é uma escada, é degraus que você e eu devemos subir. E cada degrau é uma dificuldade, é uma adversidade. Em cada degrau, Deus tem uma coisa nova a nos falar. Em cada degrau vai ter momentos bons, vai ter momentos difíceis. Em cada degrau vai ter palavras que nos consolam, que nos confortam, que nos faz ir adiante. Mas também vai ter palavras que nos confrontam. E se vermos na Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 60, Jesus um dia deu um discurso muito duro para o povo. Jesus deu um discurso duro. Tanto é que um dos discípulos chegaram até ele e falaram: mestre, esse discurso está muito duro, essa palavra está muito dura de se ouvir, o povo está indo embora. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou: vai com eles. Aí o discípulo: opa, mestre, calma aí, para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Então entenda, nem sempre a palavra de Deus vai ser algo que você vai querer ouvir, vai ser gostoso e agradável. Mas você, quando tem um filho e corrige ele, às vezes com um couro, uma palmada, um castigo, é porque você sabe que ele está errado. Só que ele não está vendo. Nós, às vezes, somos a mesma coisa. Estamos errados, mas às vezes não estamos vendo. Que é isso, ele? Você está dizendo que é possível estar em pecado sem saber que eu estou em pecado? Sim. Davi pecou e não sabia que estava em pecado. Somente quando Deus usou o profeta para abrir os olhos dele, foi que ele teve a noção do que ele tinha feito. Talvez Deus pode estar me usando para poder falar com você. Agora, aceitar a palavra não é com você. Nós não temos o poder de mudar você. Eu não tenho o poder de te mudar. Mas a palavra, ela tem. A palavra pode, Deus pode, através da palavra dele, te mudar e te moldar. Mas vai chegar momentos em que você vai ser confrontado. Assim como chegou muitos momentos que eu fui confrontado. Assim como chegou muitos momentos que o meu pastor foi confrontado. Assim como chegou o grande momento em que talvez aquela missionária, aquela grande pastora que você admira, foi confrontada. Por quê? Porque eu, meu pastor, a grande missionária, a pessoa que você admira e acha como exemplo em Deus, ela também já foi confrontada. Então entenda, todos nós estamos aqui e pela misericórdia de um Deus bondoso. Todos nós estamos caminhando é porque nós temos um Deus de amor que opta por nos amar e nos conceder uma nova oportunidade todos os dias, ao invés de nos castigar quando merecemos. Então, amados, que nesse devocional, nessa palavra de hoje, se você que já é da igreja, se você que já é do povo de Deus, se você aceitar o que Deus falou com você através de mim nessa manhã, se você optar em se humilhar, que é reconhecer os seus erros, que é reconhecer as suas falhas, que é reconhecer os seus pecados, que é reconhecer as suas imperfeições e orar,
Segundo ponto, e orar. E o que é orar? Falar para Deus o que você fez de errado, falar para Deus onde você está pecando, falar para Deus onde você está falhando, falar para Deus onde é a sua fraqueza, falar para Deus onde você não consegue ficar forte. Se você se humilhar e orar e voltar a buscar a presença de Deus como era no início, quando você jejuava, quando você orava, quando você meditava na palavra com muito mais intensidade do que é hoje. Se você se humilhar, orar, voltar a buscar e parar de andar nos caminhos errados que você esteja andando, assim como talvez eu possa estar andando, se nós, tanto você quanto eu que estou aqui gravando o vídeo para você, se nós em unidade fazermos essas 4 etapas, se humilhar, orar, buscar e voltar a andar nos caminhos certos, então Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Mas para que nós possamos viver o final desse versículo, é preciso fazermos as 4 etapas do meio do mesmo versículo. Espero que Deus possa ter falado com você nessa manhã através de mim. Espero que o Espírito Santo possa ter acrescentado na sua vida. Espero que Deus possa ter mudado o seu pensamento, o seu ponto de vista, ter mudado o seu interior através de mim nessa manhã. Espero que Deus possa continuar abençoando, edificando e acrescentando algo em você através de mim. Foi uma honra poder estar aqui por mais uma vez, sendo essa voz a qual Deus tem falado com você através de mim, a qual a palavra de Deus possa estar entrando na sua casa através de mim. Lembrando que isso não substitui o seu relacionamento pessoal com Deus e você estar em unidade com seus irmãos na igreja, porque você precisa estar em unidade com seus irmãos na igreja e o principal, você precisa ceiar com o Senhor para ter intimidade com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo continue te mudando, te moldando, te fortalecendo, que Deus abra os seus olhos, que essa palavra ela possa ter caído no seu coração, que você reflita sobre as suas ações, sobre quem você tem sido em Deus, sobre os comportamentos que você tem tido em Deus, que nós possamos refletir quem nós temos sido em Deus e quais são os comportamentos que estamos tendo, e que o Espírito Santo nos leve a olhar novamente para o Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, tenha um excelente final de semana que está se iniciando, que a graça, a bondosa paz, o amor de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu emprego, sobre as suas finanças, todas as áreas da sua vida. Que haja saúde no seu corpo, saúde na sua casa e que em nome de Jesus todos os planos que Deus tem para você venham dar certo e que em nome de Jesus possa haver salvação na sua casa. Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Amém.